E aí, vamos continuar com a nossa jornada, né, sobre, na verdade, uma jornada dentro desse mundo da gestação. Já conversamos sobre a anatomia do assoalho pélvico, porque é que a gente, na verdade, desde sempre, independente de estar gestante ou não, a gente precisa dar atenção à região do assoalho pélvico e realizar mesmo uma prevenção, né? Falamos sobre a fisiologia da gestação. Essa fisiologia, essas explicações com relação à fisiologia, na minha opinião, elas explicam tudo o que acontece na gestação. E a gente sabendo o que acontece, a gente consegue prever algo que pode acontecer. E se acontecer, a gente já sabe o que fazer, né? Então, essas alterações, na verdade, alterações e adaptações hormonais que acontecem no corpo da gestante, elas também irão provocar adaptações posturais, né? Adaptações em todo o corpo da gestante, como a gente já falou no módulo passado. E essas alterações posturais, elas acontecem justamente por causa dessas adaptações hormonais, não é? Porque o corpo da mulher, ele precisa se reorganizar para permitir o crescimento desse bebê, desenvolvimento, e de uma certa maneira reduzir a sobrecarga sobre o corpo da mulher, não é? Mas o que é que a gente sabe? Que mesmo o corpo dessa gestante estando dentro dessa organização, dessa reorganização, não é? Por mais que isso seja, digamos assim, da natureza, é algo que realmente vai acontecer, não é? Isso pode acarretar problemas, não é? Principalmente quando a mulher ela não recebe, ela não vai atrás de um acompanhamento, ou se ela está realizando algum acompanhamento e não recebe orientações adequadas, não é? Então, não depende só da mulher, não depende só de você que está gestante, depende também do profissional, não é? É aquela visão global da pessoa que está ali na minha frente, não é? Eu falando por mim, é a pessoa que está ali na minha frente, que apesar de estar passando por processos que já são conhecidos há muito tempo, esse processo vai gerar repercussões diferentes em cada mulher, né? Então a gente precisa dar um olhar, por mais que tudo aconteça, seja de uma maneira macro, né, uma maneira que vai acontecer com todas as mulheres, mas cada mulher vai reagir de uma maneira específica a cada uma dessas modificações corporais. Então vamos lá, falando um pouco sobre essa questão da postura, né, o que é que a gente já pode conversar? A questão dos músculos, né? Os músculos estriados são esses músculos que a gente contrai de acordo com a nossa vontade, né? Eles vão se contrair para permitir a nossa movimentação junto com as articulações, junto com os ossos, não é? E vão permitir os nossos movimentos, vão permitir a nossa postura, vão permitir o nosso equilíbrio, não é? Por mais que eu vá mexer o lado mais o movimento ou o que eu fizer, ele vai usar mais meu lado direito, mas eu preciso que o meu lado esquerdo esteja equilibrado, né? Então, é
é a ação de todo esse conjunto. E os músculos estriados são aqueles que a gente trabalha, não é? Na academia, para melhorar a força, como é que eu vou dizer, o tamanho do músculo, não é? Aí vai de cada objetivo da pessoa. No caso da gestante, o que é que acontece? A gente já falou que existe um hormônio, certo? Bem especial, né? Na verdade, a ação de 2 hormônios que vai deixar todos os músculos mais relaxados, né? Eu não gosto de falar que eles vão ficar enfraquecidos e tal. Eu não gosto de dizer, porque querendo ou não, ele vai continuar tendo a força, não é? Porque a mulher, ela vai continuar realizando atividades. Mas esses músculos, como eles estão nesse momento em que eles precisam dessa elasticidade, desse alongamento para permitir o crescimento do bebê, principalmente os músculos da região abdominal, então, logicamente, eles vão perder um pouco da força, não é? Um pouco desse tônus de repouso. O tônus de repouso, o tônus do músculo, digamos que ele vai dar essa forma que o músculo tem e ele não vai ficar flácido, ele tem uma firmeza, não é? O músculo da gestante, ele não vai perder essa firmeza, não é? Mas esse ganho de força, essa geração de força, ela vai ser realizada com uma certa dificuldade. Então, estrogênio e progesterona, esses 2 hormônios, eles vão fazer com que esses músculos, eles realmente fiquem mais relaxados. Aí, como eu falei, como os hormônios, eles têm uma ação sistêmica, eles estão no sangue da gente, então eles não vão, esse hormônio não vai, o alvo dele não é somente a musculatura do abdômen e do assoalho pélvico, na verdade, é todo o corpo da mulher, tá? Então, tem esse relaxamento e tem a mulher gestante, ela vai ter uma dificuldade, né? Na verdade, ela se ganhar força perante a realização de um exercício com carga, uma musculação, por exemplo, se ganhar força, vai ser muito pouca, né? Eu digo assim, que é muito mais fácil ela sofrer alguma lesão, né? Por causa de toda essa reorganização, é mais fácil ela ganhar uma lesão, né? Muitas vezes até a longo prazo. Por exemplo, a questão da diástase abdominal, que eu vou falar mais à frente. A diástase abdominal, ela vai acontecer com todas as gestantes, não tem como não acontecer. Depois eu vou falar melhor. Aí o que é que acontece? Se por acaso você realiza algum exercício que vai forçar muito esse abdômen, essa musculatura, exercícios que vão focar a realização, sei lá, de um abdominal, enfim, é muito mais fácil você conseguir transformar essa diástase numa diástase patológica, que provavelmente ela vai ser observada após a gestação, no pós-parto, tá bom? Do que você proteger, do que você aumentar a força dessa região, tá? Espero que tenha ficado bem claro. Eu vou mais à frente, eu vou falar sobre a questão dos exercícios, aí eu vou tornar a falar sobre essa questão de força, de como trabalhar o corpo da gestante na questão de exercícios, né, de ganho de forças, vamos colocar entre aspas, tá? O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade, vou só desenhar aqui, ele está localizado, cadê? Mais ou menos nessa região, tá? Digamos que esse local aqui é o nosso ponto de equilíbrio, é o ponto de equilíbrio do corpo, tá? De todas as pessoas. O que é que acontece com a gestante? Você pode observar que aqui, né, antes da gestação, o abdômen estava menor, lógico, e após a gestação, esse abdômen foi pra frente, né? Aí o que é que acontece?
esse centro de gravidade que estava localizado mais ou menos nessa região, promovendo equilíbrio a essa mulher, esse centro de gravidade ele vai ser deslocado, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. Infelizmente as figuras normalmente não são não condizem, né, com a realidade. O centro de gravidade ele vai estar localizado na coluna lombar, né, normalmente em torno da terceira vértebra lombar, normalmente na altura do umbigo, da cicatriz umbilical, certo? Aí o que é que vai acontecer? Esse centro de gravidade ele vai ser deslocado. Aí provoca uma alteração no equilíbrio da mulher, certo? Associado a essa alteração, a esse deslocamento do centro de gravidade, o que é que a gente pode observar? Toda uma adaptação da coluna da mulher, né? Desde a lombar, torácica e cervical. Como eu coloquei aqui, deixei mais destacado, aumenta a lordose cervical e lombar, né? Isso vai acontecer em todas as mulheres? Não, né? Não é obrigado a acontecer com todas as mulheres, assim como não vai ser todas as mulheres que por causa dessa adaptação vai apresentar dor lombar, tá? Então é muito relativo e vai depender muito do histórico dessa mulher. Por exemplo, se é uma mulher que antes da gestação ela já apresentava dor lombar, grandes crises de dor lombar, ou então na região da cintura pélvica. A cintura pélvica é aqui, essa região da pelve, né? Então provavelmente na gestação isso pode piorar. Por quê? Por causa dessas ações hormonais, não é? Elas infelizmente elas são necessárias, mas elas podem gerar pontos negativos para a mulher, tá? Aí como é que vai fazer para melhorar isso? Exercício, bastante exercício físico, lógico, depois eu vou falar essa questão do bastante, mas bem orientado, bem organizado, porque algumas metodologias não vão, da fisioterapia, por exemplo, metodologias para alívio da dor, né? Muitas vezes a gente usa um equipamento chamado TENS, que é o famoso choquinho, né? O povo gosta de falar esse nome. Eu particularmente quase nem uso esse equipamento, só uso para tratar algumas disfunções urinárias, né? Chamada de hiperatividade vesical, a bexiga nervosa, beleza? Então, por exemplo, a TENS ela faz parte da eletroterapia, que é a terapia através de estímulos elétricos, né? E de uma maneira bem resumida. Aí o que acontece? Esse tipo de coisa eu já não vou poder colocar na gestante, principalmente na região lombar e abdominal, de jeito nenhum, né? Ninguém sabe o que é que pode provocar para o feto, principalmente. Beleza? Então eu vou ter que usar outros recursos para para amenizar essa dor, esse desconforto, né? Tudo isso vai acontecer por quê? Por causa dessas adaptações posturais provocadas pelos hormônios. Aí torno a falar, não são todas as mulheres que vão desenvolver ou vão piorar uma dor lombar, principalmente lombar, que é um problema que é bastante relatado entre as gestantes, e cervical, né? Eu, por exemplo, algumas pessoas olham pra mim e dizem que eu tenho uma lombar mais reta, outros já dizem que eu tenho uma lombar mais uma lordose mais aumentada, né? Mas entra mais na coluna. Eu, nas minhas 2 gestações, eu senti desconforto, mas passou logo, né? Agora eu não vou mentir, depois da minha segunda gestação, que eu tive minha neném há 4 anos atrás, de vez em quando eu apresento crises de dor lombar, né? Na verdade nem é dor lombar, eu acredito que é sacroiliaca e tal. Eu acredito também que é por causa de eu tenho lordose, não, eu tenho escoliose, minha coluna é um S, não é?
E eu acredito que essa alteração da coluna pode ser que provoque isso. Essa escoliose, ela atrapalha meu dia a dia? Não. Eu só me lembro que eu tenho essa escoliose quando alguém vem fazer uma avaliação postural em mim, aí percebe, né? Ou quando eu tô sentindo alguma dor. Beleza. Essas alterações posturais vão fazer com que a base de sustentação, os pés, a gente não fica com o pé mais ou menos mais próximo, né? Na altura do quadril, a gestante ela tende a afastar mais as pernas e a colocar o pé para fora, né? A gente fala que a rotação externa do quadril, tá? Então, isso justamente para compensar essas alterações que vão acontecer lá em cima também. As escápulas, por exemplo, que são esses dois ossinhos que tem aqui atrás, algumas pessoas conhecem como as pás, né? Elas vão ficar mais para trás, é como se elas estão aqui, né? Aqui embaixo é o ângulozinho da escápula, esse ângulozinho ele tende a ir um pouco mais para trás. A cabeça, ela vai ficar um pouco levada para frente, né? Anteriorizada. Tudo isso para quê? Para tentar manter esse eixo de equilíbrio, né? Só que, mesmo assim, essa mulher, ela vai estar com esse crescimento do abdômen aqui, né? Normalmente, os principais problemas, eles começam a aparecer após a 20ª semana, 25ª semana, que é quando o abdômen realmente ele começa a aparecer, né? Então, vai alterar o equilíbrio dessa mulher. Aí você imagina, os músculos, querendo ou não, eles estão... né, perder um pouco da eficácia, né, da força muscular, certo? Associado às articulações mais frouxas, todas as articulações do corpo da gestante, elas vão sofrer essa ação hormonal. Então, ombro, cotovelo, quadril, coluna. Por exemplo, tem mulheres que já têm uma certa hiperfrouxidão ligamentar, né? Tem uma frouxidão. Aquelas pessoas que conseguem colocar o cotovelo mais pra cá, né? Mais pra frente. Então, provavelmente elas têm uma tendência maior a desenvolver essas alterações, né? Mas sem isso, né? Não precisa ter essa alteração da própria genética mesmo da pessoa, mas só em estar gestante, só esse abdômen estar mais, né, pra frente, vai alterar essa questão do equilíbrio. E outra coisa, por exemplo, o tornozelo. O tornozelo, ele também vai estar mais frouxo, ele vai ter os ligamentos ali da região tornozelo e tendões. E tendões, ligamentos e tendões, eles vão estar com a sua efetividade do trabalho reduzida. Então, a gestante, ela tem uma probabilidade maior de sofrer entorses, né? De sofrer um entorse de tornozelo. Pisou em falso, a gestante pisou em falso, né? Pisou no buraco, beleza, pisou em falso. É muito mais fácil ela perder o equilíbrio, é muito mais fácil ela romper ligamento, ela apresentar uma luxação, né? Às vezes nem a subluxação, pode haver uma luxação. É muito mais fácil ela cair no chão e sofrer lesões piores, né? A pessoa que não está gestante, a mulher que não está gestante, ela vai, se ela topar nesse buraco, pode ser que ela se desequilibre, mas rapidamente vai retornar o equilíbrio. A gestante não, né? Claro, tudo vai depender, mas é bem mais fácil a gestante sofrer uma lesão maior, né? Sofrer uma queda do que uma mulher que não esteja gestante, tá? Deixa eu só passar aqui. Então, como eu já falei anteriormente, essas adaptações posturais, elas irão
além de toda essas alterações normais da gestação, a mulher ela pode sofrer dores, né? Ela pode apresentar queixas de dores, principalmente na região da sínfise púbica, que é na região aqui que fica o ossinho que você, quando você toca na sua genitália, né, na região da sua vulva, dos montes púbicos, vai estar lá aquela partezinha mais durinha, mais rígida. Ali é o encontro dos dois ossos púbicos e no meio vai ter a sínfise púbica. É uma articulação que pode provocar dor. Aí eu já vou e falo de mim. Na minha última gestação, aqui na minha casa, o piso é daquele tipo porcelanato. Só que colocaram no banheiro também, né? Então, é um piso bem liso. E teve um dia que eu tava tomando banho. Eu não tava ainda eu acho que eu já estava no segundo trimestre da gestação, mas bem no início. E eu escorreguei e só separei um pouco os pés. Foi suficiente para passar o resto da gestação com dor na região da sínfise púbica, né? Aquela fisgadinha, uma alfinetadinha, certo? Mas claro, eu tomava algumas medidas de cuidado, né? Eu fiz pilates, né? E foi amenizando. Mas de vez em quando eu sentia, se eu alargasse um pouco mais a minha base de sustentação e fizesse algum movimento um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais rápido, mais repentino, eu sentia dor, tá? Na sacroiliaca também, que é atrás, né, que é no bumbum, entre os dois ossos, o ilíaco e o sacro, pode apresentar essa dor, que muitas vezes ela pode parar com o movimento, né, e pode ser confundida com, agora me fugiu o nome, com a compressão do nervo ciático, né? Ela pode confundir com isso. Os punhos, se você já tinha tendência a ter dor nessa região, pode ser que piore. Se por acaso você faz trabalho repetitivos, com punho, né, digitação, trabalho manual, provavelmente você pode desenvolver dores. Você pode até desenvolver, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, não é? Que até onde eu sei, até hoje, o que eu sei é que em alguns momentos pode ser até que se cogite a realização de uma cirurgia, mas o que é que já foi observado? Que após em torno de 3 meses do parto, após o parto, as dores acabam, não é? Tudo isso foi provocado, né? Foi aumentado por causa da gestação. Então, o que é que se aconselha? Realizar um tratamento conservador. Tratamento conservador, fisioterapia, até um fortalecimento. Muitas vezes aqui nessa região, por causa do excesso de movimento, pode provocar acúmulo de líquido, o inchaço, né? O edema, tá? Então, são medidas conservadoras. Uso de imobilizador, né, para dar uma maior sustentação para essa região, tá? Os joelhos também podem apresentar problemas, tá bom? Por exemplo, se a pessoa já tem uma instabilidade na região, já tem dor ali na região da patela, pode ser que piore. As cãibras, elas podem acontecer principalmente depois de um dia muito estressante, depois de um dia muito cansativo, naquela mulher que não realiza exercício físico, né? Então a cãibra ela pode acontecer muito na mulher, principalmente na região da panturrilha, né? Da batata da perna, digamos assim, tá certo? E o pior de tudo, às vezes ela acontece na melhor hora do sono da mulher, né? Às vezes apareceu em mim, acho que umas 2 ou 3 vezes na época da minha segunda gestação, e era assim, em torno de 4h30, 5 horas da manhã. Era aquele momento em que você já tava assim, tava super, a melhor parte do sono, né? Para evitar isso aí, exercícios físicos, alongamento, mas não precisa aquele alongamento de puxar, não, alongamentos,
são bem indicados para isso. Movimentos, elevar as pernas para cima e fazer o movimento nos pés, né? Vai para trás, vai para frente, vai para trás, para frente, para trás. Isso aí já ajuda, certo? A diástase dos retos, como eu coloquei aqui, falei anteriormente, eu vou abordar posteriormente, tá bom? Pronto. Vou finalizar aqui e na próxima aula a gente já vai falar sobre os exercícios físicos. Tô passando demais.